Salve, salve, salve minha galerinha do Instituto Santa Terezinha do 6º ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Levítico, professor de Filosofia e de Ensino Religioso, para mais uma manhã de estudo, para mais uma manhã de reflexão, troca de conhecimento e experiência de vida. Meus filhos, desejo que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês nesse dia e sempre. Que a luz do Espírito Santo possa abrir vossos corações, abrir vossas mentes, para que vocês possam assimilar todo o conhecimento chegado até vocês neste dia. Seja através do sistema remoto, seja através das aulas presenciais. Peço que o nosso Deus possa vos abençoar, proteger e guardar todos os membros da vossa família, assim como cada um de vocês, como cada um dos professores que venha ter experiência e passar conhecimento para vocês nesta manhã. Tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar o nosso capítulo 1.5, a nossa última aula do nossa primeira unidade de ensino religioso. E esse capítulo ele traz a temática Nome Sagrado do Ser Supremo. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre os nomes sagrados do Ser Supremo. O Ser Supremo que nós chamamos de Deus, ele tem vários nomes, não é? Ele não é conhecido pelo único nome como Deus que nós conhecemos, tá? Então nós vamos fazer uma reflexão e vamos ver como as culturas, algumas culturas do mundo vêm a identificar Deus, tá? Só lembrando, meus filhos, que o conceito de Deus é um conceito que não abarca a totalidade de Deus, tá? Ou seja, se nós formos pegar a Sagrada Escritura e formos fazer uma análise teológica, o Ser Supremo que nós chamamos de Deus, ele não tem nome. Ué, professor, então como é que eu venho chamar o Ser Supremo sem ele ter nome, não é? O nome que Deus diz na Sagrada Escritura, não é, para o profeta, tá? Quando ele se encontra com Moisés, ele aparece em forma de fogo e ele chamando Moisés para ir anunciar a sua boa nova, não é? Libertar o povo, pregar o reino de Deus. Ele aparece como um sarça ardente e Moisés, quando vai até o faraó para libertar o povo do Egito, ele diz, tudo bem, eu vou, mas como é que eu posso falar quem me mandou? Como é o seu nome? O que é que Deus diz? Não é? Ele não diz, eu sou Deus. Tá? Ele não diz, eu sou Nazabim. Ele não diz, não é? Eu sou Adonai. Tá? Ele não fala esses nomes, mas sim ele diz assim, não é? Eu sou aquele que sou. Ou seja, eu sou foi o primeiro nome que Deus manifesta na Sagrada Escritura. E eu sou, se nós formos traduzir esse conceito, essa palavra, esse conceito justamente está relacionado com a expressão de que eu não tenho nome, não é? Por quê? Porque dar um nome para Deus é reduzir Deus em um conceito. E nós não temos como reduzir a grandeza infinita de Deus em um nome e um conceito. Mas, se nós não trouxesse Deus para um nome, para um conceito, nós não poderíamos falar sobre ele. Logo, para que a gente possa trazer ele para o tempo e o espaço diante de um conceito, nós nomeamos e assim nós nos relacionamos com ele. Mas apesar dele ser conhecido, chamado por diversos nomes, nenhum nome abarca a totalidade de Deus, ok? Então o objetivo da nossa aula de hoje é constatar as semelhanças e a diversidade na compreensão do transcendente entre povos e cultura de todos os tempos e religiões. Nós vamos aí ler o nosso primeiro texto, o nome nas narrativas sagradas. As tradições escritas, isto é, as que possuem livro sagrado, bem como as de cultura oral, reservam um nome exclusivo para o Ser Supremo do qual creem. O nome das narrativas sagradas,
quando lá no alto o céu ainda não tinha nome, nem cá embaixo o mundo era chamado por seu nome. Apissur, o primeiro, foi o progenitor. Ele estava escondido nas grandes águas, quando ninguém ainda tinha sido criado, nem chamado pelo nome. Foi então que Lamu e Laamu nasceram e foram receber seus nomes. Nós temos aí, meus filhos, um mito da criação babilônica, tá? E esse mito, ele é um mito que faz, não é, uma gênese. Ele conta a origem, a criação do primeiro seres humanos, do primeiro homem e da primeira mulher. E aí o nome que a tradição babilônica desse conto, não é? Ele chama o nome de Deus Apissur, e também o primeiro, não é? Ou o progenitor. Então, nesse pequeno texto, nós temos três nomes que são referentes, não é, ao Ser Supremo, ao nosso Deus. Apissur, o primeiro e o primogênito. Tá? Na nossa narrativa religiosa, não é, do Gênesis, nós temos lá também quando Deus, no princípio, né, fez o homem e a mulher. E o homem e a mulher, denominado Adão e Eva, foram criados do barro, não é? Ou melhor, o Adão foi feito do barro e depois a mulher foi criada da costela do Adão. Então, só fazendo aí essa sintonia para que vocês venham relacionar o texto, não é? O cântico da tradição babilônica e também o texto do Gênesis, da nossa Sagrada Escritura, que vocês têm mais contato, né, e conhecem, tá? Se você pegar lá o Gênesis, nos primeiros capítulos, você vai perceber que tem duas narrativas da criação, tá? Aonde Deus faz o mundo, as coisas, os animais, os objetos e também faz o homem e a mulher, tudo bem? O segundo texto nosso de hoje, tá? Que nós temos, que hoje a nossa aula ela se resume em dois pequenos textos, nós temos aí o texto Diferentes Modos de Chamar. Então, Deus não é somente conhecido como Deus, que vocês conhecem, não é? Mas o Ser Supremo, né? O Ser Transcendente, o Ser Metafísico, tá? O Ser Primogênito, a Pedra Angular e Fundamental, é conhecido por muitos nomes. Então vamos fazer a leitura aí do segundo texto. Vamos ver como algumas culturas o chamam Deus e aí nós vamos também fazer algumas considerações. Então na tela, diferentes modos de chamar. O texto que você acaba de conhecer foi escrito há mais de 5.000 anos na Babilônia, hoje conhecido como Iraque. É o mito de criação porque explica a origem dos seres humanos e dá nome ao Criador e aos primeiros seres criados. As tradições religiosas escritas dão vários nomes aos deuses. Ao Deus Supremo, Alá para os muçulmanos, Adonai para os judeus, Pai, Filho e Espírito Santo para os cristãos, Brahma no livro dos Vedas, do hindus, também Brahma para os budistas. As tradições religiosas orais, como as indígenas e ciganas, conservam suas narrativas sagradas por meio de ensinamentos dos adultos para as crianças. Os índios guaranis, por exemplo, chamam o Deus Criador de Maiara. Já os Caingangues o chamam Tupé. Os tapuiais o chamam Tupã, enquanto os culinas preferem chamá-lo de Sinucari. Para os ciganos, ele é Duvel, Barô. Os africanos de cultura iorubá, trazidos ao Brasil na época da escravização, chamam o Criador pelo nome de Olorum,
enquanto os de origem Batu chamam Nizabim ou Kalunga. Em outras religiões na África, ele é invocado com o nome Mulugum. Já os japoneses xitoítas preferem chamá-lo de Kami-sama. As tradições religiosas acreditam e ensinam que o Ser Supremo é bondoso para com todos. Veja como é invocado no islamismo o Deus Supremo. Yahramah, o beneficente, Yahai, o misericordioso, Yah-Sabur, o paciente, Yah-Latif, o sutil. Então, meus filhos, aí no material, tá? Você também pode dar uma pausa no vídeo para ver os nomes, tá? Fazer a leitura e também ver as imagens, não é? Algumas culturas, algumas tradições religiosas não só dão nome para o Ser Supremo, não só dão nome para o Ser Transcendente, não só dão nome diferente para Deus, como também idealizam, imaginam, criam imagem, não é, desse Deus. Não só imagem imaginária, mas também são capazes de transmitir essa imagem para uma pintura, para uma escultura, não é? Então, aí no material de vocês podem ver ao lado algumas imagens de como as tradições religiosas imaginam o Ser Supremo e o Ser, não é, divino, o Ser transcendente e Deus. E como vocês já deu para perceber e anotar, não é? Deus tem diversos nomes, não é isso? Deus é chamado por muitos nomes, é conhecido por muitos nomes, tá? Mas por trás desses nomes, professor, o que é que tem em comum, o que é que faz com que nós chegamos a um consenso e venhamos a respeitar, tá? A tolerar, entender e aceitar esses nomes que para muitos, não parecem ser familiarizados, não é? O que tem em comum, meus filhos, é o fato de que os nomes são dados por seres humanos, tá? Como eu, como você, tá? Como todos nós que estamos assistindo essa videoaula. Então, o primeiro fator denominador que faz com que nós venhamos entender e respeitar é que os códigos, os nomes que são dados por Deus são dados pelos seres humanos. Tá? O segundo fator é que, apesar de o Ser Supremo ter muitos nomes e muitas pinturas, muitas imagens, tá? Na cabeça das pessoas, nas culturas, talvez, não é, ele seja um único Ser Supremo, o mesmo, né, Deus. Tá? Depois também nós temos também que levar em consideração que o eto que nos liga diante dessas diversas culturas, desses diversos povos, tá? Apesar de nós termos tradições religiosas que são tradições religiosas do livro, tá? Tradições daquelas religiões que tem um livro específico, que tenha a doutrina, não é? Tem os ensinamentos das religiões. Do outro lado, nós temos aquelas religiões que elas não são religiões do livro, mas são religiões do mundo, ou seja, são religiões que transmitem o conhecimento, transmitem o saber, os valores religiosos de uma forma oral, pela tradição oral, né? De avós para filhos, filhos para netos e bisnetos e assim sucessivamente. Então essa tradição ela perpetua de geração a geração de uma forma narrada, contada, ensinada, tá? Então, dos blocos de religiões do livro e do mundo, não é? Mas que também são religiões que conduz o povo do Ser Transcendente, o povo de Deus. Então, é como se no nosso interior, no nosso coração, nós viéssemos, não é? Tivéssemos, e tem com certeza, o anseio de querer estar com Deus, o anseio de querer conhecer Deus, independente dos povos, independente das raças,
independente das culturas. Todo ser humano almeja, não é, de uma forma direta ou indireta, se relacionar, tá? Se envolver, conhecer e estar com o ser divino, né? Com Deus. Então, meus filhos, como um filósofo, né? E também teólogo, Santo Agostinho, ele dizia, né, nos seus escritos, que quando Deus nos fez, Ele não nos fez e apenas jogou no mundo como a batata na terra, não é? Que cresce e cria-se por si só. Não. Deus, quando nos fez, Ele nos fez para Ele. Tá? Então, por isso que nós temos desejo, necessidade e sede de estar com eles. Então isso nos leva a pensar e refletir. Talvez seja por isso que todos os povos, mesmo, né, os povos antigos, nossos antepassados, tenha venerado, tenha procurado Deus, não é? Nos animais, no sol, na chuva, tá? E assim também no próprio fogo. E hoje nós temos a herança desses povos de uma forma, não é, contemporânea, tá? Moderna, atual, de como nos relacionar e de como procurar também Deus no próximo, procurar Deus, não é, no nosso trabalho, procurar Deus na natureza, procurar Deus dentro do nosso próprio coração. E aí é que Santo Agostinho, não é, o filósofo, teólogo e também para a Igreja Católica considerado quanto santo, diz, não é? Deus deixou dentro do nosso coração como se fosse um imã que nos leva até Ele. Então nós temos sedes e necessidade de Deus pela própria vontade de Deus quando nos fez para estarmos com Ele. Então é nos relacionando dessa forma harmoniosa, afetiva, não é? Respeitosa e carinhosa um com o outro, que nós também vamos nos relacionando e nos aproximando de Deus. Deus é o amor supremo e por Ele ser o amor supremo que habita o nosso interior, habita o nosso coração, é justamente por esse amor que nós somos capazes de amar um aos outros. Amar não só os membros da nossa família. Hoje nós fazemos um convite a você, meu filho, não somente amar o seu irmão, não somente amar os seus pais, os seus parentes, mas também amar os distantes, amar aqueles que nós não conhecemos e também, não é, amar até mesmo aqueles que não gostam de nós, amar aqueles, não é, que até faz o mal para nós. Então, é nosso dever amar um aos outros, tá? Porque acreditamos que é pelo amor e com o amor que nós podemos transformar as vidas das pessoas, transformar a sociedade e também transformar o mundo, tá? Amemos uns aos outros para que assim também venhamos ser amados por Deus. Meus filhos, então a nossa atividade de hoje, você é convidado, tá? Você sendo uma criança do nosso tempo atual, do nosso tempo moderno, contemporâneo, tá? Você é convidado também, sentar na sua cadeirinha, pegar o seu caderno, idealizar, imaginar Deus, tá? E você hoje é convidado a fazer essa seguinte atividade. Então, se você fosse e você é convidado a dar um nome para Deus, dar um nome para o Ser Supremo, qual nome você daria para Deus? Então você vai dizer lá qual é o nome que você, se você fosse convocado, convidado a dar um novo nome para Deus, qual é o nome que você daria para Deus, tá? E depois de você dar o nome para Deus, você diz em poucas palavras por que você daria esse nome para Deus. Tudo bem? Beijo no coração de todos, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Shalom!